último episódio eu comentei sobre momentos de glória e de incertezas que a ECW passou. Em meio ao caos, parecia que só tinham sobrado alguns Dudleys. No episódio de hoje, eu falarei sobre alguns fins e começos que aconteceram em 1996. E tudo isso logo na primeira gravação de TV. Gente chegando e gente saindo, pra variar. Isso e muito mais no episódio de hoje da série A História da ECW. Como eu comentei alguns episódios atrás, o começo de 1995 foi sensacional, mas comparada com a primeira gravação de TV de 1996 da ECW, a gravação do ano anterior foi bem normal. O primeiro show de 1996 foi o House Party, o último show em que a Public Enemy apareceu pela empresa. Após derrotarem os Gangstas, os seus rivais de longa data, eles passaram tanto tempo quanto lutando, se despedindo dos fãs e dizendo que eles poderiam sair da ECW, mas a ECW nunca sairia deles, e foram ovacionados pela última vez pelo público da empresa. 2 dias depois eles até estreariam no Nitro, mas o Rocco Rock ficou preso numa tempestade de neve que rolou lá em Nova Jersey e tiveram que adiar tudo. Outra despedida para a WCW também aconteceu, só que o público não foi nada receptivo para esta. A WCW estava esperando o Konnan de braços abertos, só que ele resolveu cumprir a sua última data com a ECW. Ele enfrentou o Sandman naquela noite, fez algum mat wrestling e teve uma intensa brawl com o lutador querido dos fãs. E apesar de ser uma das principais e talvez a principal estrela da época no México, nos Estados Unidos ele foi recebido pelo público da ECW com cânticos de Sandman is gonna kill you e Bye Bye Konnan. Mesmo que oficialmente o heel fosse o Sandman, nessa luta em questão o Konnan trabalhou como heel. Pra não sair tão feio, na sua despedida, o Konnan elogiou o Sandman e disse que ele era um verdadeiro campeão, para uma excelente reação do público, e então ele partiu para a WCW para o seu prometido programa com o Hulk Hogan. Programa este que ficou simplesmente como promessa, porque as políticas de bastidores da empresa eram surreais. Ele até ganhou o United States Title, mas nem chegou perto do líder da Hulkamania. Por outro lado, apesar de muita gente criticar o alcoolismo do Sandman, ele bebia e ia lutar, o Konnan sempre percebeu o respeito que ele tinha pela arte. Não só ele, como o Tommy Dreamer, que tomavam quedas insanas que muito provavelmente a maioria dos lutadores que estavam no topo da WWF na mesma época não aceitariam. E o Sandman foi importante para a ECW não somente por ser um personagem bem sucedido, um homem que era o espelho de como boa parte do público era, mas também por pensar primeiro na ECW antes de pensar em si. No mundo do wrestling profissional, que há estrelinhas em toda parte, é difícil de achar alguém que o ego permita colocar outros talentos no topo, e o Sandman nunca teve problema em perder ou ganhar. O que importava era o bem da ECW. Na segunda luta daquela noite, o Axel Roden enfrentou o estreante Rob Van Dam. O Van Dam que treinou sob a tutela de The Sheik, o tio do Sabu. Tudo bem que o tiozão nunca voou do jeito que o Rob Van Dam voava, mas isso não vem ao caso. O ex-Rob Zatkovsky combinava golpes aéreos com um estilo bem parecido com várias artes marciais. Um estilo em ringue bem único dentro do wrestling. Mas mesmo com o seu talento, ele tinha alguma capacidade em fazer o seu papel de heel, e isso era o suficiente para ele receber vaias do público da ECW. Uma versão light do que viria a se tornar o Old Fucking Show. Em uma tentativa de dar aos fãs algo para recordar além das saídas, o Paul Heyman organizou um angle em que a Beulah anunciou que estava grávida do Tommy Dreamer, o que se fundamentou como a primeira vingança real do Tommy Dreamer contra a dominância do Raven contra ele. Quer vingança melhor do que você dar uma surra no seu inimigo e pegar a garota dele? Não tem, não é? Mas ainda assim, o Dreamer não havia conseguido derrotar o Raven em uma luta, o que continuaria movendo essa rivalidade por um bom tempo. O House Party também contou com o retorno de Shane Douglas. As 1.150 pessoas presentes cantaram de pulmão cheio que Dean estava morto. Mas ele rapidamente fez os fãs relembrarem o The Franchise quando desceu a lenha no popular Boo Boo Ray Dudley, que era a mais nova adição dos Dudleys. Shane Douglas queria que ele aprendesse a falar direito o inglês. Rapidamente, os cânticos de Dean's Dead se converteram em Fuck You, porque era a perfeita oportunidade para ele retornar e ficar over como heel. Era
era como quem ele tivesse voltado, mas como quem ele não queria ter voltado. Só que na verdade ele queria e queria muito. Apesar de ter acontecido, o retorno do Shane Douglas não estava programado para o House Party. Apesar de ele já ter dito ao Vince McMahon que ele queria sair da WWF, ele não estava livre do seu contrato. No dia do House Party, o Shane Douglas encheu o saco do Paul Heyman, ligando e ecoando aquele "me tira daqui" que eu comentei aí no último episódio. E mesmo sem uma resposta, ele disse que estaria na ECW Arena naquela noite. E lá foi ele. Enquanto Rob Van Dam fazia sua estreia pela ECW, o Shane Douglas pedia a Paul Heyman para interferir em alguma parte do show, e ele respondia que aquela seria uma boa forma de ambos serem processados por Vince McMahon. Minutos depois ele pegou o telefone e ligou para o executivo da WWF, Bruce Prichard, pedindo que a ligação fosse transferida para o Vince. E lá estava Heyman falando com o dono da WWF e dizendo que queria resolver um problema para ambos. O Vince logo ficou interessado e o Heyman foi categórico, dizendo que o Shane estava lá com ele, reclamando que o Vince tinha mentido pra ele e sua esposa sobre o que ele ganharia, e então o Heyman apresentou a solução. Ele tiraria o Shane das mãos do Vince e resolveria essa questão. Mas pra isso ele precisaria do Shane naquele exato momento. E a partir daí houve a resolução mais simples possível. O Vince perguntou: "Você quer ele?" O Heyman respondeu: "Quero." E então o Vince disse: "Ele é todo seu." E foi isso aí. Shane Douglas estava de volta e a ideia do Vince McMahon Dean Douglas morreu ali. Seriam estes personagens a diferença entre os gênios criativos do wrestling? O House Party 96 também marcou a primeira aparição do Cactus Jack após ele revelar os seus planos de ir para a WWF. O personagem único que se encaixava perfeitamente na ECW agora estava se juntando ao dinheiro da grande corporação. Diferente da Public Enemy, ele foi um caso em que a contracultura acabou dando certo. No dia 8 de março, diante do público da Filadélfia, Foley teve a sua despedida como um herói. Ele deixou de lado por aquela noite as promos anti-ECW e abraçou a recepção calorosa. E isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo desta série está sendo baseado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio eu vou falar sobre Brian Pillman. Eu tava prometendo, já tinha feito um vídeo sobre isso, mas finalmente chegou. Próximo episódio é sobre o Loose Cannon. É o último vídeo do ano, então desde já, não sei se você vai assistir esse vídeo agora, se você vai assistir esse vídeo já no ano novo, desejo a vocês um feliz ano novo, amiguinhos e amigolas, tá certo? Muita paz e realizações, muita felicidade, muito dinheiro no bolso para que vocês possam correr atrás do que vocês quiserem, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui!